Olá, exploradores da história e caçadores de tesouros. Já imaginaram estar a relaxar no vosso quintal e, de repente, depararem-se com um artefacto com mais de 2000 anos? Parece coisa de filme, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu a um casal em Gloucestershire, na Inglaterra. A história deles é tão incrível que parece tirada de um romance de aventura. Tudo começou durante as obras de remodelação do jardim. Enquanto cavavam para construir uma extensão, a pá de Darren e Carrie Higginbotham bateu em algo duro, muito duro. No início, pensaram que era apenas mais uma rocha teimosa, daquelas que atrapalham qualquer projeto de jardinagem. Mas, ao escavarem um pouco mais, perceberam que não era uma rocha qualquer. Tinha uma forma retangular, quase perfeita, e algo que pareciam letras gravadas na superfície. A curiosidade falou mais alto. Com muito cuidado, eles limparam a terra e o lodo acumulados ao longo dos séculos. À medida que a imagem se tornava mais clara, o espanto tomava conta deles. Não havia dúvida, aquilo era uma lápide. Uma lápide antiga, muito antiga, mas quão antiga e de quem seria? As perguntas começaram a surgir, transformando um simples dia de obras numa verdadeira escavação arqueológica amadora. Imaginem a cena. O sol a pôr-se, os vizinhos a espreitar por cima da cerca, e o Darren e a Carrie, de joelhos, a olharem para aquele pedaço de pedra como se tivessem descoberto a entrada para outro mundo. Eles sabiam que tinham encontrado algo especial. Algo que não pertencia apenas ao seu quintal, mas à história. O passo seguinte era óbvio. Tinham de chamar os especialistas. Mal sabiam eles que a inscrição naquela pedra iria revelar uma história comovente e reescrever um pedaço da história local. Assim que os arqueólogos chegaram, a excitação no ar era palpável. Liderados por especialistas do Museu Corinium, a equipe confirmou rapidamente as suspeitas do casal. Sim, era uma lápide romana, esculpida em pedra calcária de Cotswold, e estava em condições notavelmente boas. Estima-se que tenha sido criada entre o final do século I e o início do século XI depois de Cristo. Estamos a falar de um objeto com quase 2000 anos, escondido debaixo dos pés de toda a gente durante todo este tempo. A localização da descoberta, perto da antiga cidade romana de Corinium Dobunorum, hoje conhecida como Cirencester, tornava tudo ainda mais fascinante. Esta cidade era a segunda maior da Britânia romana, um centro vibrante de comércio, cultura e poder militar. Encontrar uma lápide tão bem preservada ali era como encontrar uma peça perdida de um enorme quebra-cabeças histórico. Mas o verdadeiro choque, a revelação que deixou todos, incluindo os arqueólogos experientes, boquiabertos, estava na inscrição. Com a ajuda de técnicas modernas e um conhecimento profundo do latim clássico, os especialistas começaram a decifrar as letras gastas pelo tempo. E o que leram não era apenas um nome e uma data. Era um tributo emocionante, uma janela para a vida e a dor de uma família que viveu há milênios. A inscrição dizia: DM Bodicacia, Coniunx Vicite Annus 27. Traduzindo para o nosso bom português, significa: aos espíritos dos defuntos, Bodicacia, esposa, viveu 27 anos. Parem um momento para pensar nisto. Bodicacia. Uma mulher que viveu e amou naquela mesma terra há quase 2000 anos e que partiu demasiado cedo com apenas 27 anos. O nome Bodicacia é o que torna esta descoberta absolutamente única e chocante para os historiadores. É um nome de origem celta, uma fusão fascinante de culturas. Lembram-se da famosa rainha guerreira Boudica, que liderou uma revolta contra os romanos? O nome Bodicacia partilha a mesma raiz. Isto sugere que ela era uma mulher local, de uma tribo britânica, que possivelmente se casou com um cidadão romano ou com alguém profundamente romanizado. Esta lápide não é apenas uma pedra, é a prova viva da coexistência e da fusão entre conquistadores e conquistados. Mostra-nos que, para além das batalhas e das políticas, existiam vidas normais, casamentos interculturais, amor e perda. A dor do marido que encomendou esta lápide para a sua jovem esposa atravessou 2 milênios e tocou-nos hoje. Ele queria que a memória dela perdurasse, e graças à pá de Darren e Carrie, o seu desejo foi finalmente realizado. Os arqueólogos ficaram chocados porque, embora se soubesse que estas interações aconteciam, encontrar uma prova tão pessoal e com um nome tão significativo é extremamente raro. É um elo direto com uma pessoa real. Uma mulher chamada Bodicacia, cuja história foi resgatada do esquecimento. A sua lápide conta-nos mais sobre a vida cotidiana na Britânia romana do que muitos textos oficiais. Após a análise, a lápide foi cuidadosamente removida e levada para o Museu Corinium, onde foi limpa, conservada e agora está em exposição para que todos possam ver.
O Darren e a Carrie, os nossos heróis jardineiros, doaram a peça ao museu, garantindo que a história de Bodicassia seja partilhada com o mundo. Eles não receberam uma fortuna, mas ganharam algo muito mais valioso: a honra de terem sido os guardiões temporários de um segredo milenar. Esta descoberta incrível lembra-nos que a história não está apenas nos livros ou nos museus. Está literalmente debaixo dos nossos pés, à espera de ser redescoberta. Cada pedaço de terra pode guardar um segredo, uma história de amor, de perda ou de coragem. A história de Bodicassia é um testemunho poderoso do facto de que, apesar das diferenças de tempo e cultura, as emoções humanas fundamentais, o amor, a dor e o desejo de sermos lembrados, são universais e eternas. Da próxima vez que estiverem a cavar no vosso jardim, quem sabe? Talvez não encontrem uma lápide romana, mas mantenham os olhos abertos. O passado está sempre presente, sussurrando as suas histórias para quem estiver disposto a ouvir. Espero que tenham gostado desta viagem no tempo tanto quanto eu. É fascinante como uma simples obra em casa se pode transformar numa descoberta histórica de importância mundial. Se gostaram desta história incrível, não se esqueçam de deixar um gostei, partilhar com os vossos amigos que também são apaixonados por história e mistérios. E claro, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras pelo passado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.